Oi, gente. Eu sou Ana Vitória, eu sou estudante de Ciências Sociais na Unicamp. Sou Noah, sou estudante de História na USP. E a gente está aqui na primeira aula do minicurso que a gente do Esquerda Diário e da Faísca estamos fazendo para o campus virtual, que ele pretende retomar a tradição anti-guerra do movimento estudantil. Essa vai ser a primeira aula, que vai ser sobre o levante anti-imperialista do movimento estudantil na década de 60 e 70. E tem uma segunda aula, que será sobre o movimento estudantil, a luta por uma Palestina livre, operária e socialista, no século XXI. Especialmente agora, em um momento que a propaganda sionista dos estados capitalistas e das grandes mídias estão fazendo um brutal cerco midiático. É um massacre que está tendo na Palestina, ocultando esse massacre, chamando aqueles que lutam contra esse massacre, chamando a resistência palestina de terroristas, censurando figuras no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que falam desse tema, também proibindo manifestações em apoio à Palestina, como na Alemanha. É um massacre sem precedentes, que vem já há mais de 2 meses, batendo uma cifra de praticamente 20 mil pessoas assassinadas pelas armas e pelas bombas de Israel. E a partir daí a gente vê a necessidade de resgatar a análise e a história da Palestina de um ponto de vista marxista, da luta de classes, do ponto de vista da luta dos oprimidos, dos explorados, como a gente fez inclusive um outro curso do campus virtual aqui, com o André Barbieri, que vocês podem conferir. E por isso esse curso é parte de se contrapor a essa narrativa dos estados capitalistas, da mídia burguesa, da grande mídia, para a gente buscar pensar lições para a atuação do movimento estudantil no presente e da juventude no presente contra esse massacre. Brasil, né? A gente está vendo agora que é uma importante tarefa do movimento estudantil da juventude se levantar contra esse massacre. A gente está vendo, inclusive, que o governo Lula mantém todas as relações econômicas, diplomáticas, militares, históricas, inclusive com o Estado sionista de Israel, mas também com os acordos que foram firmados com o governo Bolsonaro desde 2019. Inúmeras universidades, inclusive, no país, tipo a USP, Unicamp, mas também várias federais, têm parcerias, convênios, enfim, com organizações e universidades sionistas e que perpetuam a apartheid na Palestina, assim. A gente não pode permitir que, enfim, que nosso conhecimento esteja a serviço disso. Inclusive, essas universidades estão abrindo processos judiciais de perseguição contra os estudantes que protestaram contra o Estado de Israel, e a gente que estuda ciência, história, sociedade na universidade, enfim, tem que buscar construir um espaço que seja de transformação da realidade. Assim, é parte da nossa geração também lutar contra esse massacre, esse genocídio capitalista que está acontecendo agora, né? Que, enfim, todos os conceitos de imperialismo, apartheid, enfim, se reatualizam, né? Enfim, reescrever realmente uma nova história, tipo, e o presente nas suas próprias mãos. Bom, a gente vai se centrar agora, então, em uma primeira parte que busca resgatar e aprofundar a tradição anti-guerra do movimento estudantil, especialmente nas décadas de 60 e 70, como a gente falou agora na introdução, e essa é uma parte que a Anavi vai expressar mais e colocar mais com exemplos concretos e históricos dessa luta anti-guerra do movimento estudantil. Mas antes disso, a gente queria buscar e retomar alguns conceitos importantes para a gente poder pensar a guerra nos tempos atuais. Se a gente analisar os conflitos militares nos últimos séculos, especialmente aqueles que se desenvolveram para situações revolucionárias, são inúmeros elementos que definem a vitória de um campo, seja de um exército contra o outro que define a vitória de um exército contra o outro, ou seja, inclusive, de uma guerra civil revolucionária que define a vitória da classe trabalhadora sobre a burguesia ou não. Então, um elemento fundamental para a gente poder pensar a guerra no nosso tempo, e do qual o próprio marxismo historicamente se apropriou criticamente do general prussiano Karl von Clausewitz, que é um autor do livro da Guerra, e também daquela famosa conceitualização, não sei se vocês já escutaram, já leram em algum lugar, mas de que a guerra é a continuação da política por outros meios. E o marxismo justamente se apropriou de definições importantes do Clausewitz e transpôs dialeticamente para pensar a luta de classes, né? E um elemento fundamental é que a força moral das tropas, a gente já vai explicar mais à frente o que significa isso, é um elemento definidor para poder garantir e definir a vitória de algum campo, de algum exército em um conflito militar, em uma guerra. E essa força moral, inclusive, é superior às diferenças bélicas que possam existir entre dois diferentes exércitos. Esses debates, inclusive, sobre estratégia revolucionária e etc., a gente da fração trotskista, que constrói o MRT, a Faísca, aqui, o Esquerda Diária no Brasil, a gente aprofunda bastante nesse livro aqui, das edições da editora Iskra, que é Estratégia Socialista e Arte Militar, do Matias Maello e do Emílio Abamonte. Bom, voltando, as forças materiais, que podem se resumir à potencialidade bélica dos exércitos, ou seja, a quantidade de orçamento, de armamento, de efetivo, etc., elas, se forem analisadas sozinhas, elas são impossíveis
para se determinar a vitória de algum campo em uma guerra. E elas analisadas sozinhas também são sequer impossível para conhecer o volume geral, ou seja, a disposição geral de forças, a força geral de um exército em uma guerra, né? E é justamente da combinação entre a força material e a força moral, e a força moral seria, por exemplo, o espírito da luta de quem guerreia, as motivações, a consciência, o espírito do povo, no limite, né? Desses exércitos, e que essa combinação entre força material e força moral é que surge a medida do conflito e o que pode, de fato, definir uma vitória militar para um lado ou para o outro. Ou seja, a gente não pode tomar em conta apenas o número de soldados, de armamento, de um exército ou de um estado, mas sim como esse número de força material se combina ao ódio, à animosidade, à paixão, à consciência, ao espírito de quem está, de fato, empunhando essas armas. E na luta de classes, esse fator é um elemento mais determinante ainda. Né? Se pensar principalmente que a burguesia tem uma força centralizada, que é o Estado burguês, e a classe trabalhadora tem que se organizar. Então, esse fator moral é muito fundamental para a gente pensar na luta de classes como derrotar a burguesia. E pensar também a guerra na Palestina e o papel que o movimento estudantil pode cumprir nisso. Né? Só que a força moral ela não pode ser medida por fora do próprio combate que está se dando em si. Né? O que torna a guerra e a força moral um fator mais imprevisível, mais decisivo ainda, em um conflito militar. Então, no que se refere à estratégia militar e para os nossos objetivos, né? Ou seja, na estratégia socialista, nos nossos objetivos enquanto comunistas revolucionários, as forças morais elas são decisivas e requerem a maior das atenções dos generais, né? Nos termos do Clausewitz, só que nos nossos termos da direção desse processo, das direções desse processo. Então, nesse sentido, um conceito fundamental para a gente pensar aqui, a força moral ela pode cumprir um papel de incidir diretamente sobre as forças materiais de ambos os lados, inclusive desarticulando o exército inimigo. Aqui eu abro uma citação para o próprio Clausewitz, do livro Da Guerra, e que é o seguinte, abre aspas, é o espírito que impregna toda a guerra. Ela impõe-se antecipadamente à vontade que guia e move toda a massa de forças, aderindo de certo modo a ela, sendo essa mesma vontade uma grandeza moral. Está isento, infelizmente, de qualquer conhecimento livresco, pois não se avalia em número e não faz parte de nenhuma categoria, só deseja ser percebido ou sentido. Ou seja, para a gente finalizando essa parte mais de conceitualização e entrar nesses exemplos históricos e mais concretos, se a gente pensar hoje, quais fatores podem se enfrentar com o poderio bélico de Israel, que é financiado e subsidiado com armamento e incríveis níveis de financiamento dos Estados Unidos, dos países da OTAN e no limite praticamente todos os estados capitalistas, é indispensável a gente pensar a força moral, em primeiro lugar, que pode mover forças materiais para se enfrentar com tal avanço militar de Israel, ou seja, manifestações, greves, piquetes, etc., e que podem mover forças materiais do inimigo também. Por exemplo, a gente viu diversos exemplos aí de trabalhadores, estivadores bloqueando portos, embarcações, navios, com bloqueios para o envio de armas a Israel. A gente viu isso na Catalunha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sim, em diversos outros países do mundo. E pode, sobretudo, desestabilizar a hegemonia e a sustentação política desses estados e seus governos que estão atualmente promovendo e financiando tal genocídio na Palestina. Bom, a gente vai ver agora, na segunda parte dessa aula, exemplos do movimento estudantil e que o movimento estudantil cumpriu um papel fundamental para poder levar e incendiar essa força moral e poder desestabilizar de fato potências imperialistas, especialmente a França e os Estados Unidos, que são os exemplos que a gente vai se centrar aqui agora com a Navi. A luta do movimento estudantil nas décadas de 60 e 70 vai ser um grande exemplo de quando os estudantes e o movimento estudantil entram em cena podem influenciar, sim, de forma muito importante os rumos de um conflito. Enfim, o cenário do pós-guerra, né, com um boom econômico, vai gerar uma certa estabilidade nos países imperialistas, né, o que foi conhecido como o estado de bem-estar social.
E nesse momento vão estourar vários movimentos, né, de libertação das colônias, em especial na África. Enfim, e a Argélia foi um desses países, até então era colônia da África, né? O processo de libertação nacional da Argélia, que vai começar em 54, vai acontecer após fortes questionamentos, né, do domínio colonial francês, que tinha acabado de deixar a ocupação na Indochina e tinha sido forçado a negociar, né, a independência do Marrocos e da Tunísia 2 anos mais tarde, né, e assim também como de Camarões, do Senegal e do Togo e outros países em 1960. E isso tudo, já no final dos anos 50, o movimento estudantil francês já se colocou de forma muito enfática e radicalizada contra a Guerra da Argélia, né? A união dos estudantes da França, que se dividia, né, naquele momento, entre o setor que fazia coro a favor, né, da Argélia francesa, que nada mais é do que a favor da colonização, mas também aqueles que eram a favor, né, do outro lado, aqueles que eram a favor da independência da Argélia. E esse último setor, né, ganhava cada vez mais força dentro da França. E nisso tudo, o Partido Comunista Francês, né, com sua tradição stalinista, após ter negociado, né, a reocupação militar francesa na Indochina, no pós-guerra, adotava agora uma posição, patriótica, frente à Guerra da Argélia, né, enfim, se contrapondo à libertação e à independência desse país que até então era colônia, né. Eu acho que esse é o cenário geral do movimento estudantil que, naquele momento na França, estava de forma totalmente unida à libertação nacional da Argélia, inclusive fazendo coro ao movimento estudantil de vários outros países, e dentro da França, a classe trabalhadora e a juventude francesa foram parte de se unir, inclusive com organizações de esquerda, inclusive em especial organizações trotskistas, buscaram de várias formas fazer frentes únicas operárias, né, com organizações e sindicatos franceses, para se colocar contra a ocupação na Argélia, mas também contribuíram de forma, muito enfática, né, inclusive na fabricação clandestina de armas para organizações como a Frente Nacional de Libertação, né, que, enfim, né, foi um aspecto muito importante, inclusive no final da guerra, né? E nesse momento, milhares de estudantes, universitários, mas também secundaristas se mobilizaram de forma, bem enfática e com manifestações, mas também atividades para garantir apoio ao fundo, né, da Frente Nacional de Libertação, né, a FNL, e também organizaram núcleos militantes clandestinos dentro do exército francês para difundir a posição contra a ocupação na Argélia, assim como sabotagens, também cortes nos comboios dos soldados. Enfim, foram vários aspectos, assim, de luta, de solidariedade ao povo argelino, enfim. E que, naquele momento, também se formou uma frente universitária antifascista, né? Que foi organizada, que nada mais era do que organismos, né, de milícias para expulsar organizações fascistas de extrema-direita dentro das universidades e também de bairros populares, né? Que eram a favor da colonização da França na África. Enfim, o movimento de libertação nacional teve várias contradições que a gente não vai pontuar aqui, mas que tem alguns materiais no Esquerda Diário, que seria muito bom, quem conseguir ir lá visitar. Enfim, que mostrou que em 62, após, né, a vitória da guerra pela população argelina, né, após a proclamação da independência, inclusive a bandeira da FNL foi estendida em diversas universidades francesas por todo o país, assim, mostrando uma forte aliança operária estudantil nesse conflito, né? E outro grande exemplo da luta do movimento estudantil na década de 70 foi a luta contra a Guerra do Vietnã. Isso é uma questão muito, muito clara quando a gente vai pensar o que são as forças materiais que o Noah estava colocando no início da aula, assim. Que essa força material foi capaz de, fortalecer um país como o Vietnã, que naquele momento era profundamente agrário, a vencer uma guerra contra os Estados Unidos, um país imperialista que tem uma dimensão bélica, assim, infinitamente superior, né? E essa pergunta de como o Vietnã conseguiu vencer só pode ser respondida até o final se a gente se colocar e enxergar o que foi o papel de solidariedade internacional no Vietnã, inclusive dentro do pobre Estados Unidos. Nesse momento, assim, após a ocupação da França na Indochina, né, em 1954, os Estados Unidos invadem militarmente, né, o Vietnã, e em contexto de Guerra Fria, na verdade, e que vai se estender até 1960, com as condições econômicas do mundo pós-guerra
já estavam esgotadas, assim. E a juventude vai se levantar, tipo, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, contra o que foi a Guerra do Vietnã, né? Inclusive, vai ser marcado fortemente em 68, né? Que também vai ser o ano do Maio Francês e também da Primavera de Praga, né? Países como México, França, o próprio Brasil, a Tchecoslováquia, Inglaterra, vão se unir junto com diversos outros países, tipo, para impulsionar a nível internacional uma campanha que se chamava Solidariedade pelo Vietnã, né, que foi impulsionada pela Federação Britânica de Estudantes Revolucionários, mas também de uma importante organização japonesa, estudantil. Isso foi um marco muito importante, né? Tipo, de um movimento estudantil estadunidense que teve um papel muito importante na guerra, inclusive que sob a presidência do Nixon, né? Tipo, e a sua ofensiva contra o Camboja fez com que 400 milhões de estudantes do ensino básico ao ensino superior paralisassem mais de 880 universidades e campos de diversas instituições, né? Públicas e também privadas, contra a guerra, reivindicando o fim do recrutamento militar, mas também o fim do treinamento dos oficiais dentro dos campos, né, e das pesquisas universitárias financiadas pelo Pentágono, assim, né, para a guerra. E esse foi a maior greve estudantil, tipo, dos Estados Unidos, né, tipo, foi massiva. Várias manifestações foram convocadas e foram, enfim, compostas de forma massiva por estudantes, inclusive 30 prédios do Exército foram incendiados, e o resultado disso foi uma repressão com quase 2.000 estudantes presos e 4 assassinados pela Guarda Nacional, né, no estado de Kent. Enfim, poucos anos depois, o presidente Nixon renunciou e logo depois a retirada das tropas americanas de Saigon consagrou a vitória da Revolução Vietnamita, né? E um aspecto que eu acho que é muito importante a gente colocar, que a gente queria ressaltar aqui nesse minicurso, é a força, enfim, da luta antibélica nos Estados Unidos, e que ela vai ser marcada pela luta negra pelos direitos civis, né? Inclusive num contexto onde a população negra e pobre nos Estados Unidos era usada como bucha de canhão para os interesses imperialistas americanos, assim. A gente está falando de um efetivo para a guerra onde 33% das tropas eram negras, assim, de pessoas negras, enfim. Inclusive unidades de elite, né, como a infantaria, esse número subia para 45%. Tipo, num país onde a população negra é minoria, né? Enfim, esse é um contexto que, inclusive, vai aumentar o descontentamento interno com a continuidade da guerra, né? Vai gerar um profundo descontentamento e que, inclusive, tipo, vai ser decisivo em 68 com a ofensiva de Tet, né? Que marcou a transformação do movimento, né, anti-guerra, para se tornar um movimento anti-imperialista de forma mais direta, né? Inclusive vai ser marcado por uma radicalização do movimento negro, enfim, que vai ter como principais representantes os Panteras Negras, né? Inclusive, um dos seus principais representantes, né, o Cleaver Eldredge, colocando frases como os povos revolucionários de cor podiam derrotar um inimigo comum. Enfim, né, eu acho que essa luta fez com um enfraquecimento da hegemonia imperialista e que permitiu a todos os povos oprimidos do mundo, tipo, lançassem a luta pela sua emancipação, né. Isso vai ser muito importante para a gente pensar o Brasil, né, a tradição do movimento estudantil na luta contra a ditadura militar, assim. A gente está falando de um golpe, né, enfim, em 64, onde os militares já tinham ciência que a juventude podia ser uma grande pedra no sapato, né? Enfim, né, poderiam representar uma enorme resistência, né, para os planos dos militares, assim. E o apoio dos estudantes às greves, tipo, na década de 70 e a onda de greves em 78 vai ser muito importante, assim. Parte, inclusive, do profundo movimento, né, tipo, de auto-organização dos trabalhadores que se enfrentava contra a ditadura, mas também com as burocracias sindicais, enfim, que tentavam separar a luta contra o regime militar e as demandas dos trabalhadores, assim. A gente viu essa união operária estudantil em vários momentos, assim. Em especial, como foi nas fábricas de Contagem em Minas Gerais, onde, inclusive, os estudantes apoiaram, que foi a primeira greve contra, né, o arrocho salarial na ditadura, mas também em junho de 68, quando os estudantes formaram um comitê em solidariedade aos grevistas de Osasco, que, inclusive, foi brutalmente reprimida pelos militares. A gente está falando desses vários exemplos, né, de luta e de Aliança Operária Estudantil, e também na luta do próprio movimento estudantil contra o que foi a ditadura e que teve uma grande expressão no que foi a Batalha da Maria Antônia, né? Aconteceu em outubro de 68, inclusive, em meio aos anos de chumbo, né? E que internacionalmente era marcado pelo ascenso da luta de classes e do movimento estudantil, que a gente já veio falando, né? O próprio movimento anti-guerra contra a guerra no Vietnã.
E esse conflito do Maria Antônia foi um conflito armado, muito sangrento, e, enfim, que durou 2 dias entre os estudantes da Faculdade de Filosofia da USP e estudantes do Mackenzie. A maioria eram membros do CCC, né, que era o Comando de Caças Comunistas, que era um grupo paramilitar de extrema-direita, enfim, aliados, inclusive, com as forças policiais da ditadura, assim. O conflito ocorreu após o movimento estudantil ter se organizado em diversas ocupações na USP, né, para apoiar as diversas greves que estavam acontecendo ao redor do país, assim. Enfim, colocando em pauta não só o fim da ditadura militar, né, mas também questionando a própria estrutura de poder da universidade. Bom, gente, a gente vê, a partir desses exemplos, que quando a juventude se incendeia em aliança com a classe trabalhadora e se movimenta em solidariedade internacional às populações oprimidas de outros países, e pode se tornar uma caixa de ressonância das demandas mais sentidas da população e da classe trabalhadora no seu próprio país também. Uma aliança que tem condições de estremecer o conjunto da sociedade. Nesse momento, justamente, onde a gente vê esse massacre que está ocorrendo em Israel, a gente vê no mundo inteiro milhares de jovens, milhões de jovens se levantando, pedindo o fim do envio de armas, pedindo cessar-fogo, ocupando universidades, como a gente viu em Nápoles, os trabalhadores, como a gente já falou, bloqueando navios, bloqueando galpões e etc., contra o envio de armas a Israel, como a gente viu na Catalunha, nos Estados Unidos, na Austrália e diversos outros países que a gente do Esquerda Diário também veio cobrindo, e também milhares que estão saindo na rua contra o genocídio. Então, retomar essas lições são fundamentais para a gente pensar a luta contra o genocídio em Gaza hoje. E a gente é parte da geração que cresceu e se politizou, né, em meio à crise capitalista e que não aceita assistir de maneira passiva o massacre que está acontecendo contra os palestinos, assim. Está colocado para o movimento estudantil hoje, para a juventude de conjunto a tarefa de reerguer uma potente força material, mas também moral, de um movimento internacional anti-guerra. Enfim, assim, que será necessariamente anti-imperialista, resgatando a tradição dos anos 60 e 70, em que os grandes temas internacionais também eram uma força para questionar a universidade de classes, né? Os governos capitalistas e os seus próprios países, assim. Enfim, eu acho que esse é o que a gente queria transmitir nessa primeira aula. Enfim, convidar todo mundo a seguir e acompanhar o próximo minicurso. Próximo não, né? Próximo episódio. Enfim, que vai acontecer e a gente vai falar mais sobre a situação da Palestina hoje e as tarefas da juventude.